Olá, hoje a gente vai desenvolver atividades das disciplinas de língua portuguesa e matemática. Na disciplina de língua portuguesa, a gente já viu aí na semana passada, a definição e realizou atividades sobre interjeições. Nessa semana a gente vai estar reforçando aí essa unidade temática, A gente viu, que o uso de palavras ou locuções para expressar emoções são chamadas de interjeições, As interjeições podem expressar diferentes sentimentos de acordo com cada situação, no texto ou na frase. Então, aqui na tirinha, nós temos o seguinte texto. Vou tirar o gesso do maluquinho. Oba! Não se preocupe, Yupi! É só deixar ele brincar um pouquinho. Craque, Então, aqui no texto, as interjeições, expressou aí diversas emoções, Na questão 17, o menino maluquinho disse oba no primeiro quadrinho. A forma como foi registrada sua fala significa que ele está sussurrando, chorando, cantando ou gritando, De que forma ali, Que expressão, a gente pode classificar aí, para a palavra oba no texto. Questão 18. Os elementos que caracterizam o humor na tirinha são, Os elementos lá do texto que caracterizam o humor, do texto. As exclamações do maluquinho, oba e yupi, a expressão e os gestos de alegria da mãe, a fala da mãe e a onomatopeia craque e yupi, Onomatopeia, é uma figura de linguagem que produz fonemas ou palavras que imitam sons naturais, Então, a palavra craque e yupi, imita aí um som natural, Craque, que está quebrando alguma coisa. Ou a quarta alternativa, a fala e a expressão facial do médico, tá? Então, quais dessas afirmativas, são os elementos que caracterizam o humor lá da tirinha, do texto. Na questão 19, da leitura da tirinha do maluquinho, pode-se entender que é a primeira vez que o maluquinho foi engessado, a mãe não se preocupa com o comportamento do menino, o menino é agitado e costuma quebrar coisas, o médico não tratou direito do maluquinho, Então, depois da leitura lá do texto, da tirinha, o que pode entender, aí, qual que é o sentido do texto? Qual das alternativas? Na nossa próxima abordagem, a gente vai realizar atividades sobre adjetivos, Lembrando que o adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo, tá? Exemplo, aquela moça é muito bonita. Então, bonita é a qualidade da moça, É o adjetivo que caracteriza a moça, Bonita é um adjetivo. Então, aqui na próxima atividade, sublinhe os adjetivos presentes nas frases a seguir. Então, a gente vai realizar a leitura das frases, identificar os adjetivos que caracterizam o substantivo e sublinhar, tá? Na frase A, o sapo verde deu um pulo engraçado, Qual é o adjetivo aí que caracteriza o sapo, O substantivo sapo. B, no meu pequeno jardim florescem violetas perfumadas, Então, qual é o adjetivo que caracteriza as violetas? C, a viagem a Ouro Preto foi instrutiva. Qual é o adjetivo que caracteriza a viagem a Ouro Preto? Quantos meninos eu vi com roupas rasgadas e sapatos gastos, Então, quais são os adjetivos que caracteriza aí, As roupas dos meninos, e os sapatos dos meninos. Frase E. Os belos e cantadores bem-te-vis acordam-me pela manhã,
Então, qual é o adjetivo aí que caracteriza os cantadores BTVs, né? BTVs. Na nossa próxima atividade, a gente vai sublinhar os adjetivos que encontrar em cada frase, né? Exemplo: as nuvens brancas e leves cobrem o horizonte. Então, a gente tem um exemplo aqui que brancas e leves são as características das nuvens, né? Que é o substantivo, né? São as qualidades, né? Os adjetivos que caracterizam as nuvens. Na nossa frase A, o mar revolto assusta, tá? As misteriosas sombras provocaram medo. Ele era um mentiroso, né? Ele quem? Alguém aqui, né? Poderia ser Mário era mentiroso. Então, qual que é o adjetivo que caracteriza o substantivo? D. Estas bonitas violetas cresceram no meu jardim, né? Então, as violetas têm uma característica aqui, que é o adjetivo da frase. Frase E. As estrelas cintilantes embelezam o céu, né? Qual é o adjetivo que caracterizam as estrelas? Na frase F. A luz clara e suave da lua ilumina as noites. Qual é a característica da luz, né? As características da luz aí. G. As noites escuras e chuvosas tornam a cidade deserta, né? Então, quais são as características das noites? Tá? Então, boa atividade a todos.